O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, viver debaixo da providência de Deus, saber-se cuidado por Deus, saber-se protegido por Deus, isso traz paz para o nosso coração, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. E esta verdade, as leituras de hoje nos dão ocasião de refletir a respeito desta verdade. Viver debaixo da providência de Deus, saber-se protegido por Deus, guardado por Deus, cuidado por Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Isso traz paz para o nosso coração. No Evangelho de hoje, retirado do capítulo 16 de São João, a partir do versículo 5, João, capítulo 16, versículo 5, Jesus diz assim: agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu vos disse isso, porque vos disse o quê? Que eu vou, eu parto. Porque eu vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo: é bom para vós que eu parta. Meus irmãos, percebe aqui, vamos aqui voltar para o contexto. Nós estamos no capítulo 16 de São João, e Jesus, ele vai morrer. Daqui a alguns versículos, nós iremos ver que Jesus será preso, será crucificado, será flagelado, será morto, será crucificado e vai morrer. Então Jesus está dizendo: eu vou partir. E isso, é claro, traz tristeza para o coração dos apóstolos. Jesus vai morrer e eles se entristecem. E Jesus diz: eu vos digo isso, vocês se entristecem com isso, mas é bom para vós que isso aconteça. Meus irmãos, quando nós pegamos então essas afirmações de nosso Senhor e as aplicamos para a nossa vida, nós vemos que isso não poucas vezes acontece. Isto é, Deus nos diz algo, uma palavra de Deus, um ensinamento de nosso Senhor, que nós acolhemos, isso de alguma maneira entristece o nosso coração, uma permissão de Deus na nossa vida, um acontecimento que faz com que nós nos entristeçamos, e Deus diz: mas isso
é bom para vós. Percebe que Jesus está dizendo que ele vai morrer. Este fato entristece o coração dos apóstolos, mas Jesus diz: é bom para vós. Essa vossa tristeza, ela se transformará em alegria. Isso que agora vos entristece é bom para vós. Meus irmãos, nós só podemos crer nesta palavra se nós crermos na providência divina. Isto é, se nós cremos que se nós estamos na amizade com Deus, tudo concorre para o nosso bem. A palavra de Deus diz: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Ora, você está na graça de nosso Senhor? Você está em estado de graça? Ora, se você estiver em estado de graça, você sabe que tudo concorrerá para o seu bem, até as coisas tristes que acontecerem na sua vida. Por quê? Porque você está, repito, se você está amando a Deus, tudo concorrerá para o seu bem. Então você pode pensar nos acontecimentos que passaram pela sua existência, naquilo que já lhe aconteceu, ou naquilo que não lhe aconteceu e que você gostaria tanto. Mas se você está amando a Deus, se você está na graça de Deus, tudo concorrerá para o seu bem. Aquilo que talvez hoje lhe cause tristeza, amanhã lhe causará alegria. Então, qual deve ser a nossa postura quando coisas tristes nos acontecem? Quando nós podemos mudá-las, nós iremos trabalhar para mudar aquela situação. Mas quando nós não pudermos, quando não couber a nós a mudança daquela realidade, quando aquilo ultrapassa as nossas forças, nós iremos nos prostrar em adoração, nós iremos adorar a santa vontade de Deus, nós iremos dizer: faça-se, seja feita a vossa vontade. Mas nós iremos isso dizer com paz no coração, não apenas com uma resignação inerte, uma resignação, uma aceitação fria e morta de quem não tem nada o que fazer, mas com a resignação cheia de confiança de que uma grande graça virá a nós através daquele acontecimento. Jesus diz isso aos apóstolos, e eles nem imaginavam, meus santos, que com a partida de Jesus, com a morte de Jesus, o que é que aconteceria com eles? A redenção. Isto é, aquele fato triste, a morte de nosso Senhor, traria uma grande alegria, a redenção. Com aquele fato triste, a partida de nosso Senhor, se inauguraria um novo tipo de presença, porque Jesus iria morrer, iria ressuscitar, e com a vinda do Espírito Santo, porque Jesus, quando ressuscita, ele sopra sobre os apóstolos na manhã da ressurreição o Espírito Santo, e uma presença diferente, mas tão viva quanto e até mais profunda, se inauguraria, porque Jesus agora estaria com força, estaria de uma maneira poderosa presente no coração dos fiéis, de uma maneira que não estava presente quando do lado deles estava. Isto é, quando Jesus estava presente, quando Jesus disse isso, Jesus estava lado a lado com os apóstolos, mas ele não estava presente no coração dos apóstolos como ele estará depois que ele partir. Porque lembra, os apóstolos ainda são covardes. Quando Jesus for preso, eles vão dar no pé, eles vão abandonar Jesus.
quando Jesus estiver lá no Horto das Oliveiras e disser assim: vigia comigo 1 hora, eles vão dormir. Mas quando Jesus partir deste mundo, quando ele morrer e enviar o Espírito Santo, uma presença forte de Jesus se instalará nos seus corações e eles estarão dispostos até a entregar a própria vida por nosso Senhor. Então percebe, uma nova e mais profunda presença de Jesus se instalará, de modo que aquilo que eles vão perder com a partida, eles vão ganhar muito mais depois. Mas por agora eles se entristecem, porque eles não compreendem aquela graça que lhes será concedida. Assim acontece conosco, meus santos, quando vivemos debaixo da providência de Deus. Algo triste nos acontece, nós não compreendemos, mas se nós, com espírito de fé, nos colocarmos debaixo da providência de Deus, já podemos até nos alegrar. Por quê? Porque se Deus aquilo permitiu, é porque algo maior e melhor nos virá. Imagine, meus santos, quando Jesus disse isso, ora, ele estava limitado ao tempo. Quando ele estava, por exemplo, na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Quando ele estava na Galileia, ele não estava na Samaria. Mas depois que ele partir, ele estará com todos aqueles que o amarem. Ele estará na Galileia, ele estará em Jerusalém, ele estará, e como ele está aqui conosco, e está com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em Fortaleza, em Maceió, em São Paulo, nas cidades da Europa. Existem pessoas que nos acompanham em outros países, nos Estados Unidos. Isto é, quando Jesus parte, ele pode estar presente ao mesmo tempo no coração de todas as pessoas. Percebe? Repito então, porque eu vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações, mas é bom para vós que eu parta. Os apóstolos não tinham consciência da graça que viria a eles depois, ou melhor, com aquela tristeza, com aquela partida de nosso Senhor. Repito, isso enche de paz os nossos corações. Se nós voltarmos os nossos olhos para a primeira leitura de hoje, retirada também do capítulo 16, dos Atos dos Apóstolos. João, Evangelho de hoje, capítulo 16, versículo 5 ao 11, primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34, diz que São Paulo, em Filipos, diz que uma multidão se levantou contra ele, contra Paulo e Silas. Os magistrados rasgaram-lhe as vestes, rasgaram-lhes, de Paulo e Silas, rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitar os dois com varas, e depois de açoitá-los bastante, usa aqui esse advérbio de intensidade, não é que eles foram apenas açoitados, mas eles foram açoitados bastante, eles apanharam muito. Eles foram presos e com os pés amarrados ao tronco. Meus irmãos, aqui no capítulo 16, se nós voltarmos para o mesmo capítulo 16, que nós lemos no sábado, dos Atos dos Apóstolos, no versículo 6, nós vemos que Paulo tinha intenção de ir à Ásia. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia,
pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu, e eles tiveram que mudar o caminho. Isto é, eles tinham uma vontade, mas os desígnios de Deus eram outros, e eles mudaram. Atravessaram a Mísia e desceram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão, e ele viu um macedônio que lhe suplicava: vem para a Macedônia. Então eles perceberam, Paulo percebeu que era a vontade de Deus que ele fosse a Macedônia, isto é, que ele entrasse na Europa. Ele não ia para a Ásia como ele queria. Então ele poderia pensar: o negócio agora vai ser bom. Se Deus está querendo que eu vá para a Macedônia, é que muitas graças vão acontecer. Sim, muitas graças vão acontecer, mas não necessariamente como ele esperava. E aí, no versículo 12 deste mesmo capítulo, diz que eles entraram em Filipos, que era uma das principais cidades da Macedônia. Só quando eles chegaram à Macedônia, depois de pregar o evangelho, leitura de hoje, o povo se levantou contra, os magistrados rasgaram-lhes as vestes, eles apanharam muito e foram presos. Como assim? Nós nos deixamos guiar pela vontade de Deus, a vontade de Deus aconteceu, mas veio uma tristeza. Mas depois daquela tristeza, veio uma grande alegria. Foi lá em Filipos que eles converteram Lídia, e que se deixou batizar com toda a sua família. E aqui apenas um parênteses. Normalmente nas famílias, e nas famílias grandes como então, existiam crianças. Então nós encontramos sim indícios de crianças batizadas na Sagrada Escritura. Essa história de que não está presente na Bíblia o batismo de crianças. Pois bem, Lídia e toda a sua família foi batizada. Depois ele foi preso, mas diz que o carcereiro, depois que eles são libertos, diz aqui de uma maneira bem rápida, diz que eles foram presos. Na prisão, à meia-noite, eles estavam cantando louvores a Deus. Imagina, eles tinham apanhado muito, eles estavam presos pelos pés, e à meia-noite eles estavam louvando a Deus no sofrimento. Por quê? Porque eles criam, eles acreditavam que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eles acreditavam, São Paulo acreditava naquilo que ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas padre, eles não estavam sofrendo? Eles estavam sofrendo. Mas padre, as costas deles estavam doendo? Estavam doendo, eles foram flagelados. Mas percebe que sofrimento e paz podem coexistir. Isto é, uma paz diferente, não a paz segundo o mundo. A paz segundo o mundo é uma ausência de problemas. A paz de Deus é quando você lá no fundo do seu coração, você sabe que você está agradando a Deus. A paz segundo Deus é quando você lá no fundo do coração, você sabe que você está na obediência à vontade de Deus. E mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o sofrimento tocando os seus sentidos, você sabe que você está no caminho certo. Então Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus, estavam presos, tinham apanhado, mas estavam cantando louvores a Deus. E diz então que um grande terremoto acontece. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu até os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e quando viu todas as portas abertas, achou que todo mundo tinha fugido, tentou tirar a própria vida.
São Paulo interveio, disse: não faça isso. Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. O carcereiro veio tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas, e Paulo pregou o evangelho para ele. E ele disse: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo prega o evangelho para ele, ele se converte e se deixa batizar com toda a sua família, mais uma vez. Então Paulo começa a ver que, não obstante aqueles sofrimentos, porque eles estavam na vontade de Deus, tudo aquilo concorreria para um bem maior. E eles começam, e a família do carcereiro, toda ela é batizada, e Paulo começa a ver os desígnios de Deus acontecendo. Meus irmãos, o que é que nós podemos tirar para a nossa vida de tudo isso? Primeiro, meus santos, não tenhamos a pretensão de conhecer Deus como a palma da sua mão. Os desígnios de Deus estão acima de nós. Não queiramos ter a pretensão de saber tudo aquilo que Deus quer para nós. No máximo, saberemos o próximo passo. Não tenhamos a pretensão de Deus de querer dominar todas as suas intervenções na nossa vida. Estão os desígnios de Deus, como é que Deus diz por meio do profeta Isaías? Estão os meus desígnios tão acima dos vossos, como o céu está acima da terra. Isaías capítulo 55, versículo 8. Vocês podem pegar depois em casa. Isaías capítulo 55, versículo 8: pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, pois estão os meus pensamentos tão acima dos vossos, como o céu está acima da terra. Então é esta humildade diante de Deus, de não ter a pretensão de saber tudo a respeito de nosso Senhor, mas de nós nos colocarmos no nosso lugar. Nós somos criaturas, nós somos as formiguinhas que não podem ter a pretensão. Imagina o que é uma formiga querer ter a pretensão de conhecer os meus planos. É uma formiga, é uma barata, é um camundongo. Pois bem, meus santos, nós estamos mais distantes de Deus do que a formiga está distante de mim. Que a formiga, embora seja uma criatura irracional, ela é uma criatura como eu. Então existe uma aproximação criatural. Uma criatura irracional, uma criatura racional, mas criatura. Mas a minha distância em relação a Deus é infinitamente maior, porque é uma criatura e o Criador. Então não existe nenhuma categoria que me aproxime, porque, mas padre, mas o Senhor, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas nós, diz o catecismo, que embora haja uma semelhança nossa com Deus, existe uma dissemelhança muito maior. Então nós não podemos esquecer, e isso nos faz humildes diante do sofrimento, quando as coisas começam a acontecer diferentes daquilo que nós esperávamos, e nós nos sentimos tentados a perder a fé em Deus, porque nós não compreendemos os desígnios de Deus na nossa vida. Bingo, é assim mesmo. É assim mesmo. Quando você estiver compreendendo muito, ponha suas barbas de molho, porque pode ser que você esteja compreendendo um ídolo e não Deus. Cuidado. O justo vive pela compreensão, né? Não. O justo vive pela fé. Nós cremos em Deus, embora nem sempre o compreendamos. Nós cremos em Deus, embora muitas vezes não vejamos com clareza o porquê dos seus desígnios na nossa vida. Assim foi
com os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Assim foi com José do Egito. Assim foi com os profetas que não compreendiam com clareza os desígnios de Deus. Assim foi com o Filho de Deus, que aprendeu o que é a obediência por aquilo que sofreu. Não é assim que diz o autor da carta aos Hebreus? Ele aprendeu o que é obediência por aquilo que sofreu. Assim foi com São Paulo, que nós vemos aqui, isto é, se deixando levar e aprendendo, né, os desígnios de Deus na sua vida. Assim foi na vida dos santos, todos os santos, porque todos nós somos chamados a viver na obediência a Deus, nem sempre compreendendo os desígnios de Deus. Na próxima terça-feira nós estaremos celebrando Santa Rita, e nós vemos de uma maneira clamorosa, né? Dia 22, né? Acho que é isso, próxima terça-feira é dia 22. Isto é, ela teve que aprender os desígnios de Deus, a crer na vontade de Deus, embora os desígnios de Deus foram diferentes dos seus. Mas como o justo vive pela fé, ela amou a vontade de Deus quando a vontade de Deus, se manifestava na sua vida. Amar a vontade de Deus. Então, São Paulo vai dizer, e com isso eu termino, São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 11, nos versículos 33 e 34, ele louva a sabedoria de Deus, ele louva a providência de Deus, e nós somos chamados a fazer isso, mas cuidado, sem ingenuidade. Louvar a sabedoria de Deus é dizer: Senhor, eu não sei o que é o melhor para mim, o Senhor sabe o que é o melhor para mim, então Senhor, faça com a minha vida o que melhor lhe aprouver. Pode mudar os meus sonhos e fazer que os teus sonhos se realizem na minha vida, mesmo quando eu não compreender os teus desígnios. Então, vamos louvar a sabedoria de Deus, mas sem ingenuidade, sabendo o que significa louvar a sabedoria de Deus, sabendo o que significa dizer: Senhor, eu quero viver debaixo da tua providência, sabendo então que o Senhor, Ele tomará as rédeas da sua vida e fará que tudo aconteça segundo melhor lhe aprouver a Ele, e será o melhor, mas nem sempre o mais agradável, nem sempre o mais gostoso no sentido sensível, mas será sempre o melhor para nós. Então São Paulo, este homem conduzido pelo Espírito Santo, não poucas vezes frustrado pelo Espírito Santo, ele queria uma coisa e o Espírito disse não. Quando ele chegou a Roma, achou que agora sim, agora eu vou evangelizar o mundo. Lá ele foi preso e morreu. Se vocês lerem a história de Santo Inácio de Antioquia, São Francisco Xavier, ele queria evangelizar a China, e se sacrificou e se empenhou e morreu. Mas a vontade de Deus foi sendo feita, mesmo que aqueles planos nossos, no caso de São Francisco Xavier, não tenham se realizado, mas os desígnios de Deus, que são maiores e melhores, sim. Então nós vamos louvar a sabedoria de Deus, mas sem ingenuidade. Você pode até depois em casa pegar Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34 e rezar, né? E ler esses versículos, mas ler em espírito de oração. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de conhecimento, de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos. Isto é, quão impenetráveis são os desígnios de Deus. Quem é que pode entrar na sabedoria de Deus e dizer: eu compreendo Deus sempre? Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos.
Quem conhece os caminhos de Deus? Eu conheço o próximo passo. Sei lá o que é que Deus quer para mim daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, até o final da minha vida. Quão inexploráveis são os caminhos de Deus. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem pode conhecer o pensamento do Senhor? Ninguém, a não ser o Espírito que o perscruta, mas o Espírito de Deus. Mas mesmo assim, São Paulo, ele louva a sabedoria, né, o pensamento de Deus, os desígnios do Senhor. Que nós, meus santos, então, celebrando esta Santa Eucaristia, que nós dobremos os nossos joelhos e adoremos a providência de Deus na nossa vida, nos nossos caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.